Amém? Vamos partir para o terceiro tópico, em nome de Jesus. A questão central deste texto, irmãos, o do capítulo de número 9 e do capítulo de número 10 da carta do apóstolo aos Romanos, a eleição versus a responsabilidade humana. Irmão, se o Senhor ele é tão poderoso e soberano em sua escolha, como foi demonstrado nas pregações anteriores, será que isso significa, irmãos, que o homem, então, ele não tem responsabilidade alguma mediante a escolha de Deus? Será que sim ou será que não, irmãos? Quando paramos para pensar nisso, irmãos, muitas vezes eu observo e eu vejo algumas pessoas incorrerem no risco, né, de adentrarem a questão do fatalismo. O que é o fatalismo? É você acreditar que se Deus ele já elegeu algo, ou Deus já tomou uma decisão, não tem o que fazer, de um jeito ou de outro vai acontecer. Né? Muitos acreditam ou somam-se a isso, a questão da predestinação. Está predestinado, está escolhido, não tem mais já o que fazer, vai acontecer de um jeito ou de outro. Eu acho engraçado porque a minha sogra, né, ela tem uma frase que ela sempre usa como sermão. Todas as vezes que acontece alguma coisa de ruim na vida dela, ela sempre pega e diz assim, olha, já estava escrito, Maktub. E eu costumo brincar com a Vanessa, né, que ela sempre usa isso para dar desculpa quando ela comete alguma falha, alguma coisa ruim acontece. Estraga uma geladeira porque ela deixou com a porta aberta. Maktub, já estava escrito. Vai lá, perde R$2.000, irmãos, porque mandaram uma mensagem no celular dela, falando para ela que se ela enviasse R$2.000, ela recebia 4 de volta. Ela vai e envia R$2.000. Aí perde os R$2.000. Maktub, já estava escrito. Imagina, hein? Parece brincadeira, mas não é não, irmãos. Ela fez isso esse tempo atrás. Não podemos, irmãos, incorrer nesse erro de acreditar no fatalismo. Nós iremos compreender, lendo ao longo do texto, na carta paulina, ainda no capítulo de número 10, que existe uma responsabilidade mediante a eleição. Eu dizia na célula, quarta-feira passada, ali no Vila Rica, né, e eu creio também que foi abordada essa questão lá no Maricá, mas eu dizia ali na célula, né, que eleição é o quê? A igreja, irmãos, imaginem que a igreja ela foi eleita, vocês concordam comigo? Que a igreja foi eleita para os céus e para a salvação eterna? Foi eleita, né, irmãos? Mas se o Odeli amanhã ou depois resolve sair da igreja, será que o Odeli continua sendo eleito? O fatalismo, a predestinação acredita que o Odeli continua sendo eleito, irmãos. E que de um jeito ou de outro, ou ele vai voltar, mas ele vai ser salvo. Agora, a nossa visão de eleição, irmãos, é o seguinte: nós estamos dentro de um carro e aquele carro está destinado a chegar à capital de São Paulo. Só que se o pastor Luiz descer do carro, quem que está destinado a chegar à capital de São Paulo? O carro, não é? O pastor Luiz desceu, ele vai chegar em São Paulo? Não vai, irmãos. Essa é a nossa responsabilidade. Dar ouvido às boas novas do Evangelho, acessar esta graça sobrenatural, ouvir este chamado. Mas espere um pouco, irmãos. Este chamado, muitas vezes, pode trazer a confusão, um estado de orgulho religioso. Né? Eu me lembro que uma certa feita, nós estávamos ali também na célula do Vila Rica, nós estávamos ali debatendo, conversando, e nós aprendíamos, irmãos, que até o fato de ouvir ao chamado da parte de Deus é um ato de graça e de misericórdia da parte de Deus. Porque através do seu Santo Espírito, ele nos convence, irmãos, do pecado, da justiça. Ele nos dá entendimento para entendermos que a vida que nós estamos levando é uma vida de desgraça diante da vontade de Deus, irmãos. Então, irmãos, a eleição é aquilo que Deus já escolheu, ou aquilo que Deus já elegeu muito antes do nosso nascer, muito antes do nosso querer, de forma suprema, de forma soberana. A eleição para nós que somos santos em Cristo Jesus é a salvação
da igreja, a salvação eterna da igreja. Mas para nós sermos salvos, nós temos que estar dentro deste carro. Para nós sermos salvos, nós temos que estar dentro desta arca chamada Jesus, irmãos. Nós temos que estar inseridos, irmã Lúcia, nesta arca chamada Jesus, nesta arca chamada povo separado, povo remido, povo escolhido. Se você sai da arca, se você sai da casa que tem os umbrais, né, lambrecados, pintados com sangue, o que acontece com você? Destruição, irmãos. Destruição. Nós temos uma responsabilidade: dar ouvidos à voz do Espírito e deixar que Ele faça a tua obra. E eu acho isso tão interessante, irmãos, e quando você analisa a temática do texto, você vai observar que o apóstolo Paulo, no capítulo de número 10, ele vai demonstrar isso, né, ao longo do verso de número 1 até o verso de número 21, ele vai demonstrar isso. E é interessante que em um dado momento ele vai falar a respeito das boas novas do Evangelho. Irmãos, uma coisa que desmistifica o fatalismo e a predestinação é a pregação do Evangelho. Já parou para pensar nisso, irmãos? Por que Deus mandaria que nós levássemos a palavra, né, de boas novas ou de salvação, se a pessoa consequentemente estaria fadada a uma morte eterna? Por que Deus faria isso? Será que Deus é um Deus, irmãos, que toma como inútil as nossas ações enquanto servos? Não, irmãos. Quando Deus ele manda a gente levar as boas novas do Evangelho, é porque existe de fato no coração de Deus uma expectativa de salvação para aqueles que assumem a responsabilidade de dar ouvido à voz do Evangelho. Repare que no verso de número 21, o Senhor está falando que todos os dias ele manteve as mãos estendidas, irmãos. Já parou para pensar nisso, irmãos? Numa figura de linguagem dessa? Numa ilustração dessa? Imagina você estar subindo um morro e você está caminhando com uma pessoa que tem uma comorbidade. Esta pessoa, irmãos, talvez ela é barriguda aqui, né, como o irmão Júlio. Talvez essa pessoa, irmãos, ela tenha um problema nas pernas, não consegue andar ou sustentar, né, a caminhada direito. E imagina que todos os dias você para ali na subida daquele morro e estende a mão para aquela pessoa, para ela subir. Será que você só está estendendo a mão para brincar com a cara da pessoa? Eu acredito que não, né, irmãos? Quando Deus ele usa essa figura ilustrativa de um Deus, né, que estende a sua mão, uma figura de linguagem que ele usa um termo humano, né, irmãos? Antropofagismo. Ele estende a sua mão e todos os dias ele está à espera de que este Israel geográfico, ancestral e consanguíneo aceite essas mãos, irmãos. E não é só para Israel geográfico e sanguíneo, não, irmãos. É para cada um de nós, irmãos. Talvez durante a sua vida inteira você ouviu o seu pai, a sua mãe te amaldiçoar, olhar para você e dizer assim: tem pessoas que estão dentro da igreja que já viveram, ainda vive essa realidade, irmãos. Espírito Santo de Deus. Talvez passaram a vida ouvindo: você não vai dar em nada, você não vale nada, sua vida vai ser de desgraça, seu pai era assim, sua mãe era assim. Já está escrita a sua história. Mas a Bíblia diz, irmãos, o apóstolo Paulo diz que todos os dias Deus está com a sua mão estendida, ou seja, o fatalismo, a predestinação não cabe para você. Assuma a sua responsabilidade. Deus quer mudar a sua história, irmãos. Deus quer mudar vidas aqui nesta noite. Irmãos, eu me lembro que quando eu conheci a Vanessa me falou algo que marcou o meu coração. Ela me disse assim: olha, na minha família, toda mulher que casa se separa. Na minha família, casamento não dá certo. E eu olhei para ela, irmãos, e o Espírito Santo de Deus me tomou e eu disse para ela assim: olha, eu não sei como foi na sua família, eu não sei qual é a história dos seus antepassados, mas na nossa família nós vamos romper com essa maldição em nome de Jesus. Eu quero te dizer uma coisa, irmãos. O destino da sua vida pertence a Jesus.
E a responsabilidade de entregar ele nas mãos de Jesus está na sua mão, irmãos. O fatalismo, a predestinação, não pode, irmãos, discricionar ou dizer aquilo que vai acontecer na sua vida. Só Jesus pode dizer aquilo que vai acontecer na sua vida. Irmãos, quantas vezes acontece da gente ir num médico? Meu pai, uma certa feita, foi no médico, e o médico depois chamou eu e minha mãe e disse assim: olha, ele tem coisa de 2, 3 meses de vida. Não vai viver. Meu pai estava com câncer, irmãos, da coluna, no fêmur, no rins, no céu da boca. O médico falou assim: ó, é 2, 3 meses de vida. Eu me lembro que a gente saiu dali, irmãos, arrasado. Mas no caminho o Espírito Santo de Deus começou a ministrar no meu coração. E o Espírito Santo de Deus me disse assim, que só o Senhor, Ele tem escrito, irmãos, os nossos tempos, os nossos dias de vida, os nossos dias de história sobre a face da terra. E eu disse para minha mãe: se o Senhor tiver que levar, Ele vai levar. Mas quem tem o domínio do tempo é o Senhor. Esquece o que o mestre falou, o que o médico falou. Meu pai morreu, irmãos, porque era propósito de Deus. Mas um homem que tinha 3 meses de vida, sabe quanto tempo meu pai viveu, irmãos? 5 anos, irmãos. 5 anos até o câncer levar ele. Deu tempo do meu pai preparar quem era da família dele, pregar para quem ele tinha que pregar. Deu tempo dele evangelizar os amigos que ele tinha que evangelizar. Deu tempo dele ir no velório de amigos dele de infância e pregar para a esposa de amigos de infância. Por quê, irmãos? Porque o fatalismo não está no controle da minha vida, irmãos. Deus, Ele nos elege. Deus, Ele determina, irmãos, o nosso futuro. E este futuro é um futuro de glória, mas existe uma responsabilidade da nossa parte. Para terminar, irmãos, tópico de número 4, em nome de Jesus. Tem alguém que está muito cansado aí, irmãos? Ô, glória! A responsabilidade em pregar o Evangelho. Como eu disse, irmãos, se o fatalismo, a predestinação, fosse algo que pudesse dominar, irmãos, as certezas da nossa vida, do nosso ser, Deus jamais usaria as boas novas do Evangelho. Porque as boas novas do Evangelho, irmãos, é a resposta de Deus àquele que acha que não tem mais jeito, aquele que acha que o seu futuro já está predeterminado. As boas novas do Evangelho, irmãos, é as notícias que Deus envia através do seu povo santo, do seu povo lavado, remido e escolhido, para dizer ao povo sobre a face da terra que alguém morreu e que agora existe salvação, agora existe libertação. Quando a gente para entender, irmãos, essa estrutura, teológica da questão do Evangelho ou das boas novas, a gente vai compreender, irmãos, que essa temática, ou este termo evangelho, evangelion, do grego, ele vem da Grécia Antiga. Como se dava esse termo, irmão Adeli? Através da proclamação de 3 coisas. Eu fiz questão de anotar aqui, já estou terminando, amém, irmãos? A primeira proclamação era a proclamação de um rei. O que acontecia? Quando um rei ia nascer, a proclamação do nascimento de um rei, quando um rei ia nascer, ainda príncipe, irmãos? Ele ia nascer, o que acontecia? Os arautos do rei, os músicos do rei, iam para a sacada do palácio e eles começavam a tocar buzina. Os súditos se reuniam em volta da sacada do palácio e alguém saía para fora e proclamava as boas novas. Que boas novas era essa? Olha, nasceu o filho do rei. E por conta do nascimento do filho do rei, irmãos, algumas dívidas eram perdoadas, alguns indultos eram dados. Homens, talvez mulheres, que tinham dívidas com o reino, que talvez estavam ameaçados dentro de uma prisão de ir para a forca no dia subsequente, eles recebiam esses indultos de salvação, irmãos. E eles agora eram libertos. Esse é o primeiro estado de proclamação. O segundo estado de proclamação era a proclamação de vitória em meio à batalha. Hoje em dia, irmãos, a gente está na era da informação, E tudo chega de forma instantânea através do nosso celular.
ou através de uma televisão, de um computador. Mas naquela época não, irmãos. Quando o reino da Grécia estava em batalha, irmão Luciano, o que acontecia? Tinha um mensageiro que ele ficava de longe olhando a batalha. E de tempos em tempos, o que ele fazia? Ele cavalgava rápido, irmãos. E eles revezavam, às vezes tinha 3, 4 mensageiros. Eles revezavam e eles vinham e eles traziam as boas novas da batalha. Ó, tá ganhando. Ó, agora eu olhei, mais ou menos está empatado. Ó, eu olhei, agora começou a perder. Até que chegava em um determinado momento, que chegava ali e contava, olha, agora já acabou a batalha. Vencemos a batalha. E aquelas boas novas ali, irmãos, gerava também um indulto. O rei, movido de alegria, né, ele chamava os súditos e dizia, olha, por conta da gente ter vencido essa batalha, eu vou dar um indulto. Pega aí 20 pessoas que estão na forca, pronto para morrer. Liberta essas pessoas. Livra elas da morte. A terceira proclamação, irmãos, era a proclamação da ascensão de um novo rei. Quando um rei morria, lembra lá do filho que nasceu, a primeira proclamação? Um rei morria e o filho que nasceu agora vai assumir, vai ascender ao trono. Novamente, os músicos iam para a sacada do palácio, tocavam a buzina, e eles vinham ali e apresentavam agora aquele novo rei que estava ascendendo ao trono, e era proclamado também novamente um indulto de salvação, irmãos. 20, 10, 15, 2, não sei. Uma quantidade de pessoas recebiam um indulto de salvação, e elas eram salvas da forca e da morte. Agora, quando paramos para pensar e para analisar, irmãos, e analisarmos essas 3 proclamações do Evangelho, deste termo que se tornou evidenciado na Grécia Antiga, nós percebemos, irmãos, que essa proclamação ela cabe num sentido espiritual, de forma muito intensa para nós como igreja do Senhor Jesus Cristo. A primeira proclamação, que é a do nascimento de um novo rei, a Bíblia vai dizer no Evangelho de Lucas, que hoje na cidade de Navi nasceu um novo Salvador. Olha que coisa profunda, irmãos. Quando nós estamos proclamando o Evangelho do Reino, o Evangelho de Cristo, nós também estamos proclamando que um novo rei nasceu. Lá em Gênesis, quando o homem e a mulher caem no jardim, e Satanás agora acha que venceu. A Bíblia diz, irmãos, que o Senhor agora vai dizer para a mulher assim, olha, você vai dar à luz a um filho, e este filho, ele vai pisar na cabeça da serpente. Oh, aleluia! Espírito Santo de Deus. A primeira proclamação, irmãos. O rei nasceu. A Bíblia diz, irmãos, que ele veio, ele nasceu, ele habitou entre nós, ele tabernaculou entre nós, irmãos. A segunda proclamação, a proclamação de vitória na batalha. Em um sentido espiritual, a Bíblia diz que nós somos mais do que... Mais do que, irmãos? Mais do que vencedores. Já parou para pensar o que é isso, irmãos? Mais do que vencedor, irmãos. O vencedor é o quê? É aquele que sai vitorioso, não é? Mas você é mais do que aquele que sai vitorioso. Porque aquele que sai vitorioso, quando ele parte para a batalha, ele não sabe ainda se ele é vitorioso. Mas nós não, irmãos. A igreja de Cristo, quando ela parte para a batalha, não precisa nem de mensageiro para vir trazer a resposta de como anda ou como está a batalha, irmãos. Se tem mensageiro falando a respeito da sua vida, que você está ganhando ou que você está perdendo, não dá atenção para isso não, irmãos. Porque a igreja de Cristo, quando ela sai para a batalha, ela já sai vitoriosa para vencermos. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, irmãos. Para a igreja de Cristo Jesus, irmãos, não existe derrota. Talvez existam coisas que aparentemente você vai olhar e vai dizer assim, saí derrotado nessa. Mas, irmãos, a Bíblia diz que todas as coisas contribuem, irmãos, para o nosso bem, daqueles que amam a Deus, daqueles que amam, daqueles que cumprem os seus propósitos, irmãos. O crente, quando ele sai para uma guerra, irmãos, ele já sai vitorioso na batalha. A terceira proclamação, a ascensão de um novo rei. A Bíblia fala, irmãos, a respeito de uma esperança eterna. Que esperança é essa, irmãos? É a esperança da salvação em Cristo Jesus, irmãos. A Bíblia vai dizer no livro de Apocalipse que todos os reinos do mundo agora,
vieram se dobrar ao seu Senhor, a este novo rei, irmãos. E a igreja vai reinar com este novo rei, irmãos. Irmãos, e o mais interessante disso tudo, irmãos, é que nós iremos ver a glória de Deus, nós iremos conhecer a glória do Pai. Jesus, na sua oração no Evangelho de João, no capítulo de número 17, fique de pé em nome de Jesus. Ele vai dizer assim: Pai, torna a nos dar aquela glória que nós tínhamos. Irmãos, quando eu me deparo com este texto, eu entendo que Jesus não está dizendo para o Pai assim: Pai, me devolve a glória, me devolve o poder, me devolve a força. Não, não é isso não, irmãos. Jesus está dizendo para o Pai: Pai, torna-me dar aquele gozo que a gente tinha na eternidade. Porque a eternidade, irmãos, diferente do que muitos pensam, que muitos acham, irmãos, que Jesus ele depende do ser humano. Jesus criou o ser humano porque ele depende do ser humano. A vida de Jesus, do Pai, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo estava muito monótono. E aí ele dependia da adoração do ser humano. Não, irmãos. O Senhor ele nos criou por graça, irmãos, por misericórdia. A vida, o gozo de Jesus com o Pai, com o Espírito, era tremendo. E Jesus, ele na oração, ele vai dizer: Pai, devolve aquela glória novamente. Eu preciso que você entenda, irmãos, que a esperança, a expectativa da igreja é uma esperança eterna, de glória eterna. Irmãos, o céu vai ser um lugar de tanto gozo. Por quê, irmãos? Quando a gente para pensar que nós iremos conhecer a glória do Pai, a gente pensa assim: eu vou conhecer, depois que eu conheci, amém, tive o gozo, acabou aquela sensação. Não, irmãos. O gozo da glória do Pai vai ser um gozo eterno. Todo dia, irmãos, você vai se regozijar na presença de Deus. Todo dia, irmãos, você vai aprender uma coisa nova de Deus. Todo dia você vai ser surpreendido, irmãos. Nós temos a proclamação do Evangelho. Eu entendo, irmãos, que existe uma eleição a respeito da salvação. E existe uma responsabilidade para aqueles que ouvem a palavra do Evangelho. Mas também existe uma responsabilidade para aqueles que pregam a palavra do Evangelho. Você tem pregado a palavra do Evangelho? O apóstolo Paulo, irmãos, ele não tinha o Evangelho apenas como missão. Ele tinha o Evangelho, irmãos, como vida. O Evangelho era a vida para o apóstolo Paulo. A Bíblia diz, irmãos, que o apóstolo vai dizer: pregue a tempo e fora de tempo. Cansado, pregue. Na fila do mercado, pregue. Na fila da Caixa Econômica, pregue. Teve a oportunidade de conversar ou encontrar alguém na rua, pregue. A igreja, irmãos, precisa se mover em espírito através das boas novas do Evangelho. Uma igreja que não pensa, irmãos, para fora, uma igreja que não pensa em ganhar aqueles que estão lá fora, é uma igreja que já morreu, irmãos. E nós precisamos viver em novidade de vida, amém? Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.